noite, meus amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos e bem-vindas à celebração do culto doméstico aqui na Paróquia Centro de São Paulo. Como é bom podermos nos reunir nesta noite para juntos, como irmãos e irmãs na fé, refletirmos a respeito da palavra do nosso bondoso Deus, louvá-lo através de hinos, poder colocar a nossa vida e aquilo que nós carregamos em nossas mentes e corações nas mãos do nosso bondoso Deus. E nesta noite, nós nos reunimos em nome do nosso Deus, que é Pai, o nosso Criador e mantenedor da vida, que é Filho, o nosso Salvador, e Espírito Santo, que nos anima e conduz os nossos passos. E Deus nos diz, através do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 13, Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. E de fato, Deus nos ajuda diante de tantas circunstâncias. Deus caminha ao nosso lado como um Pai amoroso. E nós queremos louvá-lo. Quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Meus amados irmãos e irmãs, nós somos pessoas falhas, imperfeitas, pecadoras. Entretanto, nós temos dificuldades para admitir esta realidade. Quando nós pecamos, quando nós fazemos algo de errado, nós buscamos alguma explicação que justifique por que nós fizemos aquilo. Outras vezes tentamos nos desculpar dizendo, essa não foi a minha intenção, eu não quis fazer isso. Outras vezes tentamos esconder aquilo que nós fizemos de errado. Mas a palavra de Deus nos lembra que nós não podemos esconder nada de Deus. O salmista diz no Salmo 90, versículo 8, Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. Deus nos conhece. Ele conhece as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. Ele conhece a maldade, o egoísmo, o orgulho, os preconceitos que nós carregamos muitas vezes escondidos dentro do nosso coração. Por essa razão, humildemente, nós queremos reconhecer os nossos pecados e clamar pelo perdão de Deus. Tem piedade de nós, Senhor. Deus conhece quem nós somos.
Ele sabe que nós somos imperfeitos. Ele conhece as nossas falhas. Ele conhece os nossos pecados. Mas mesmo assim, Ele nos ama. E por causa do seu infinito amor, Ele nos concede o seu perdão. A primeira carta de João, no seu capítulo 4, versículos 9 e 10, nos lembram disso, quando nos diz: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Confiemos neste infinito amor de Deus, revelado por meio de Cristo. Amor que nos concede perdão, salvação e nos motiva para vivermos conforme a vontade de Deus. Agraciados por este amor infinito que nos concede o perdão, nos dirigimos a Deus em oração. Graças te damos, ó Deus, porque tu nos conheces e mesmo assim não desistes de nós. Tu nos amas e por causa disso nos concede o teu perdão. Ó Senhor, que a tua palavra venha ao nosso encontro neste momento, que ela possa iluminar as nossas vidas e nos ensinar a viver conforme a tua vontade. Ó Pai de amor, abre os nossos ouvidos e os nossos corações para que possamos ouvir e viver a partir daquilo que tu nos ensinas. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Dá-nos a tua palavra. Mateus 6, versículos 5 a 8. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entrem no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando,
Não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor. Ele é o Salvador, confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor. Ele é o Salvador, confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Uma afirmação de Paulo, através da qual ele faz menção à importância da oração. Há muito tempo atrás, numa aula de ensino confirmatório, um dos jovens perguntou: pastor, afinal, o que é oração? Oração, eu disse para ele, nada mais é do que nós conversarmos com Deus. É uma conversa íntima, é uma conversa na qual nós abrimos o nosso coração diante de Deus, o nosso Pai. Para um cristão, amados irmãos e irmãs, orar é falar com Deus, é passar um tempo com Ele. Sem uma vida de oração, não existe relacionamento com Deus. Podemos até dizer que a oração é como um combustível que alimenta essa nossa relação com Deus, o nosso Pai. Agora, quando nós também falamos de oração, nós temos que ver que a oração, ela também tem a ver com fé. Eu tenho que colocar o meu coração na oração. Há uma pequena história que diz o seguinte, que um senhor do interior tinha um neto. E esse neto foi visitar o seu avô. E o avô estava lá na sua lavoura, plantando a terra e tudo mais. Quando ele terminou o seu trabalho, o avô chamou o neto e disse: agora vamos fazer uma oração. E o avô clamou nessa oração diante de Deus para que Deus enviasse chuva. Era uma oração carregada de preocupações, porque esse senhor tinha muitos compromissos assumidos e precisava da chuva para que as sementes germinassem e dessem o seu fruto. Ao terminar, esse senhor levantou-se, pegou o neto pela mão e começou a ir embora. E
O neto, pensativo, parou e perguntou para o avô: cadê o guarda-chuva? Cadê o guarda-chuva? Realmente, na ingenuidade da criança, no momento que o avô orou a Deus pedindo por chuva, ele tinha que ter a fé de que também iria chover. Por isso ele perguntou: cadê o guarda-chuva? Realmente, amados irmãos, fé e oração são inseparáveis uma da outra. É muito importante na vida de um cristão que a sua oração seja realizada com esperança, com convicção, com aquilo que nós sentimos no nosso coração. Ela não pode vir apenas dos nossos lábios. A oração tem que vir lá do íntimo do nosso ser, lá do íntimo do nosso coração. E na certeza de que Deus nos ouve, na certeza de que os ouvidos de Deus estão abertos para aquilo que nós estamos colocando diante dele. Diz uma frase de um autor que só existe um jeito de alcançar o coração de Deus. E esse jeito é através da oração. E isso com certeza. Deus não se preocupa com palavras lindas, elaboradas. Ele escuta aquilo que nós temos em nosso coração. Um coração sincero é aquilo também que move o coração de Deus. Não adianta muitas vezes a gente ficar falando em oração, mas se o nosso coração não está presente. Por isso, oração tem a ver com o coração. E quando Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, diz: orai sem cessar, ele também chama as pessoas a ter uma vida de oração em tudo que nós fazemos, em tudo que nós deixamos de fazer, deve ser em relação e com relação a Deus, o nosso Pai. E quando nós falamos de oração, também temos que ter certeza de uma coisa: que Deus já sabe o que nós precisamos. Mas, ao expressar isso em oração, Ele quer também que nós tenhamos consciência das nossas necessidades e da nossa dependência de Deus. Por isso, como diz o apóstolo Paulo, orai sem cessar. E que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Queremos convidá-los para os cultos do próximo final de semana. Às 9 horas teremos o culto da União Paroquial de São Paulo.
E às 18 horas, o culto aqui, em nossa paróquia, no centro de São Paulo. Venha, celebre o amor de Deus conosco. A caminhada, como comunidade cristã, nos leva a nos colocarmos ao lado daqueles que sofrem. E neste momento nós queremos nos colocar ao lado da família enlutada de Albano Luersen. Albano nasceu no dia 23 de julho de 1936, em Piratuba, Santa Catarina. Ele era filho de Alberto Luersen e Madalena Chale Luersen. Casou-se no dia 7 de junho de 1958 com Vale Heinrich Luersen. E o seu casamento foi abençoado com 3 filhos: o Vitor Carlos, o Heine e o Arthur. Ele faleceu no dia 3 de setembro deste ano, alcançando a idade de 84 anos. E deixa enlutados a esposa, 3 filhos, uma nora, 3 netos e 2 bisnetos. Como comunidade cristã, nós queremos lembrar da família enlutada em oração, clamando para que Deus os acompanhe neste momento tão difícil, lhes concedendo força, consolo e esperança. Convido para nos unirmos em oração. Querido Deus e Pai de amor, em Tua presença, queremos lembrar de todo o sofrimento que a família enlutada de Albano Luersen carrega em seu coração. Ó Pai de amor, Tu bem sabes quanta dor, quanto sofrimento e o vazio que se formou no coração da família enlutada ao ter que se despedir de uma pessoa a quem amavam. Por isso nós te pedimos que Tu possas estar ao lado dos familiares com o coração entristecido, lhes concedendo a força, o ânimo e a esperança que tanto necessitam neste momento. Que a Tua presença e o Teu amor possa consolá-los e que Tu possas renovar em suas vidas a cada dia a esperança que nós temos da ressurreição e da vida eterna por meio de Cristo. Ó Pai, permita que os familiares de Albano Luersen possam experimentar a Tua presença, o Teu amor e a Tua graça, lhes fortalecendo neste momento tão difícil que estão vivendo. Assim, ó Pai, nós também lembramos de outras pessoas que neste momento sofrem por causa do luto. Que Tu também estejas ao lado de todos, trazendo consolo, fé e esperança. Intercedemos por todas as pessoas que estão enfrentando problemas por causa de enfermidades. Aquelas pessoas que estão em seus lares e também aquelas que estão no hospital. Aquelas que estão esperando para passarem por procedimentos cirúrgicos. Senhor, esteja ao lado de todos, lhes dando força e esperança. Esteja agindo também por meio das equipes médicas que acompanham estas pessoas, para que possam ser Teus instrumentos no restabelecimento da saúde. Ó Pai, lembramos em Tua presença também desta situação que nós vivemos em virtude desta pandemia. Tantas pessoas infectadas, tantas pessoas que perderam a sua vida para esta doença que tem gerado tanta dor e sofrimento. Ó Senhor, esteja ao lado de todos,
concedendo-nos a força e a sabedoria que necessitamos para lidar com esses desafios. Restabelece a saúde daqueles que estão adoentados e consola aqueles que sofrem. Te pedimos também que tu concedas sabedoria aos nossos governantes e também aos cientistas que trabalham em busca de uma vacina. Capacita-os para que possam ser instrumentos teus nestes dias difíceis. Conduze também a tua igreja neste mundo, para que nestes dias difíceis possamos ser instrumentos do teu cuidado e do teu amor. Em tua presença também entregamos a semana que temos pela frente e te pedimos, conduza os nossos passos a cada novo dia. E tudo mais que nós carregamos em nossas mentes e corações, colocamos em tua presença quando juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor, em seu infinito amor, te abençoe e te guarde, e que Ele conduza os teus passos a cada dia nesta nova semana. Amém. Desejamos a todos uma abençoada semana. Os nossos dias estão bem guardados, Senhor. Pertence em ti a nossa história. O tempo nos dás por amor. Abriga-nos em tua graça. Se o tempo quer entardecer, que livres de medo sigamos